E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós trataremos de um guia prático para derrubar uma prisão preventiva. Óbvio que eu não quero esgotar o tema, que eu não quero exaurir o tema. O tema, ele merece muita dedicação, muito esforço, muitas horas de estudo. O que eu apresento aqui é um guia prático, que se você seguir, você terá bons argumentos para libertar o seu cliente. Cara, tá imperdível. Tem uma coisa aqui muito boa. Primeiro, eu separei 7 passos, nós vamos caminhar por cada um deles, né? E eu começo agora definindo, não, conceituando, melhor dizer, porque eu não vou esgotar aqui a definição. Vou conceituar prisão preventiva. Prisão preventiva é uma medida cautelar de natureza pessoal que priva a liberdade do investigado ou do acusado diante de necessidade para garantir a ordem pública, para garantir a aplicação da lei penal ou para garantir a instrução criminal ou a continuidade das investigações. Então, é uma medida cautelar que eu aplico ao investigado / acusado, privo a liberdade dele, ou seja, recolho ao cárcere, e eu só posso aplicar quando for necessário para garantir a ordem pública, se ele estiver solto, vai continuar cometendo novos crimes, para garantir a instrução criminal ou a continuidade das investigações, ele está atrapalhando as investigações, está atrapalhando a instrução, está ameaçando o testemunho, por exemplo. Ou então, para garantir a aplicação da lei penal. Se ele continuar solto, ele vai fugir e nunca que a lei penal vai ser aplicada a ele se ele for condenado. Então, isso é prisão preventiva. Medidas cautelares, como todo mundo sabe, são todas aquelas medidas processuais penais aplicadas para assegurar a eficácia do processo penal, para assegurar a eficácia, o resultado útil do processo. Imagine se a pessoa estiver ameaçando testemunhas, a testemunha não vai comparecer à audiência de instrução, o próprio processo penal ficará prejudicado. É para isso que o legislador criou essas medidas cautelares, dentre elas a prisão preventiva. Ok? Vamos lá. Vamos ao passo a passo para como você vai derrubar, ou então impugnar, vergastar, combater uma prisão preventiva. Em primeiro lugar, prisão preventiva é decretada pelo juiz de direito por meio de uma decisão, que nós chamamos de decisão interlocutória. Esse é o título que leva à prisão da pessoa, uma decisão interlocutória. Diante desta decisão interlocutória, diante dos autos, o que você deve fazer? Número 1, você deve verificar se ocorreu contraditório prévio à decretação da prisão preventiva. Cara, tem muita gente que impugna a prisão preventiva sem analisar esse requisito. Você deve necessariamente, no tópico 1, analisar se teve contraditório prévio. Existe uma decretação da prisão preventiva por uma decisão interlocutória. Antes do juiz decidir, porque tem um pedido sempre, antes do juiz decidir, ele oportunizou o réu investigado ao contraditório? Se não, você pode ter um bom argumento. Por quê? Porque depois da Lei 12.403 de 2011, a regra processual mudou. Antes, não era preciso contraditório prévio. Hoje, é necessário. É regra contraditório prévio. Então, o juiz, a regra hoje é o seguinte, o juiz, antes de receber o pedido de prisão preventiva, antes de decidir, tem que chamar o réu / acusado para se manifestar. Essa regra está contida no artigo 282, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Ele diz, ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, deverá determinar a intimação da parte contrária. Para quê? Para oferecer contraditório. Tem exceção? Óbvio que tem. Qual é a exceção a essa regra? É se o contraditório prévio prejudicar a medida. Ou seja, o Ministério Público entrou com um pedido de prisão preventiva e se o juiz intimar a parte, ela vai, fugir. Porque o Ministério Público está pedindo justamente para garantir a aplicação da lei penal. Existe suspeita que essa pessoa esteja querendo se evadir do território nacional. O juiz, nesse caso, ele pode postergar o contraditório, pode diferir o contraditório, ou seja, pode jogar o contraditório para o futuro, depois que ele decidir sobre a medida cautelar? É claro que pode. O problema
A grande questão é que, como se trata de medida excepcional, o juiz deve fundamentar a postergação do contraditório. Então, o Ministério Público oferece um pedido de prisão preventiva e o juiz verifica que, se ele intimar a parte, ela vai fugir. O que ele faz? Ele fundamenta a necessidade do diferimento, da postergação do contraditório. Fundamentou? Decide. Na mesma decisão ele faz isso. Se o juiz tiver decidido uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, tiver ignorado o contraditório prévio e não tiver fundamentado, você tem um ótimo argumento para livrar a pessoa. Por quê? Por inobservância do contraditório, a decisão se torna nula. Feriu o princípio do contraditório. Ok? Segundo passo. Primeiro passo é verificar se teve contraditório. Se não teve contraditório, tem que verificar se tem fundamentação para postergação do contraditório. Não tem fundamentação, você tem um ótimo argumento. O réu deve ser solto, porque a medida preventiva, a prisão preventiva, ela foi decretada por uma decisão que é nula por violação de contraditório. Segundo passo, verificar se o juiz agiu de ofício. O que é agir de ofício? É decretar a prisão preventiva sem ninguém pedir. Não teve representação da autoridade policial, não teve requerimento do Ministério Público. O juiz agiu porque decidiu agir. Contraditório, atuação de ofício. É possível na decretação de medida cautelar, na decretação de prisão preventiva? Mas, em regra, a atuação de ofício só é possível na fase processual. Na persecução penal, eu tenho duas fases. A primeira é a fase investigatória, a segunda é a fase processual. Na fase investigatória, o juiz não pode agir de ofício. Essa é a regra. Na fase processual, ele pode agir de ofício. Essa regra está contida no artigo 311 do Código de Processo Penal. Ele diz: em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício, se no curso da ação penal. Ou então, requerimento do Ministério Público, representação da autoridade policial, se no curso da investigação. Então, em regra, o juiz não pode decretar de ofício a prisão preventiva no curso da investigação. E se o fizer? Nulidade. Porque viola o princípio viola o sistema acusatório e viola também a garantia da imparcialidade. Ok? Ok. Tem uma exceção. Tem uma hipótese na qual o juiz pode decretar a prisão preventiva de ofício ainda na fase investigatória. É quando se tratar de conversão de uma prisão em flagrante. Então, o delegado de polícia autuou em flagrante, mandou os autos para o juiz e o juiz converteu de pronto em prisão preventiva. Pode. Eu tenho precedentes do STJ nesse sentido, porque ele fala que é uma interpretação do artigo 310, inciso 2, que fala que quando o juiz recebeu os autos da prisão em flagrante, ele pode relaxar a prisão ou converter de pronto em prisão preventiva. Então, nesta hipótese, pode. Então, no segundo passo, que é importante para você. Você verificou primeiro se o juiz agiu de ofício. Agiu de ofício? Agiu. Agiu de ofício na fase extrajudicial, na fase investigatória? Agiu. Perceba, se não se tratar de uma conversão de prisão em flagrante preventiva, a decretação é ilegal, o juiz não pode agir de ofício, porque fere o sistema acusatório e a garantia da imparcialidade. Ok? Vamos para o terceiro passo. Passo número 3. Você deve verificar a existência das condições presentes no artigo 312 e do 313. Muita gente, quando entra com pedido, só verifica isso. A existência de condições do 312 e do 313, o que é um erro, porque você perde bons argumentos, ok? Os requisitos do artigo 312 são requisitos de necessidade. A prisão é necessária? E o do artigo 313 é um requisito de admissibilidade, são requisitos de admissibilidade.